5 riscos dos fundos imobiliários de tijolo. É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Os fundos imobiliários, eles são um tipo de investimento que quase todo mundo gosta. Quem não gosta é porque ainda não entendeu, porque investir em fundos imobiliários é algo muito bom. Os fundos imobiliários, eles são um tipo de investimento que você recebe aluguel todos os meses, que você tem uma valorização do seu dinheiro, dos seus investimentos. Se você montar uma carteira de fundos imobiliários com bons 5 a 10 fundos imobiliários, você vai ter muitos resultados, vai ter muitas alegrias ao longo do tempo e no longo prazo. Você vai receber aluguel todos os meses, a cota vai se valorizar cada vez mais, enfim. Se você escolher os fundos imobiliários certos, investir em fundos imobiliários é algo excelente. Mas ser um ótimo investimento não significa que não tem risco. Todo tipo de investimento tem risco, entende isso? Até a renda fixa, que as pessoas acham que é zero risco, tem risco também. É que o pessoal confunde demais a volatilidade, o sobe e desce da renda variável com risco, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Oscilar, um investimento que oscila de preço, não quer dizer por isso que ele é mais arriscado do que o que não oscila ou o que oscila pouco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é inevitável que eu faça aqui durante esse vídeo uma comparação com o fundo imobiliário e o imóvel físico, uma casa, uma sala comercial que você foi lá, comprou para alugar e receber aluguéis todos os meses. São dois tipos de investimentos que são muito parecidos. Um, você compra o imóvel mesmo, físico, e é seu, tá no seu nome, e o outro você compra pedaços desses imóveis através dos fundos imobiliários. Então, vamos pro vídeo. Se você já é inscrito aqui no canal, se você já está investindo junto com a gente, já deixa o seu like, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você ainda está conhecendo a gente, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, não precisa deixar o seu like agora. Assiste o vídeo até o final, e se esse vídeo te ajudar a investir melhor, a ganhar mais dinheiro com os seus investimentos, aí sim, você se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. O risco número 1 é o risco de vacância do imóvel. Tem gente que não sabe muito bem o significado dessa palavra, porque é uma palavra típica de quem mexe com imóveis, tá? Então, para você entender o que é vacância, imagina que você investe em um fundo imobiliário que é dono de 20 prédios comerciais. E dentro desses prédios comerciais, ele chega a ter 200 imóveis. Esses prédios são divididos em pequenos imóveis e ao todo ele tem 200 imóveis para alugar. Se desses 200, 10 desses imóveis estão desocupados, não tem ninguém ali alugando e pagando aluguel, isso quer dizer que a vacância desse fundo imobiliário é de 5%. O que é uma vacância aceitável, porque abaixo de 10% é um bom número. Uma vacância acima de 10% mostra que tem uma área já um pouco grande ali para alugar e não tá pagando aluguel para gente, então é algo para a gente ficar atento. Mas uma vacância abaixo de 10%, e como no exemplo que eu dei aqui, uma vacância de 5%, é uma vacância muito boa, uma vacância aceitável, e a gente pode investir nesse fundo imobiliário. Agora olha só, tem fundos imobiliários com menos imóveis. Por exemplo, tem fundos imobiliários que tem só 2 imóveis. De repente o fundo imobiliário ele tem 2 grandes prédios, e ele pega um desses prédios, ele aluga para uma grande empresa. Um inquilino só pega aquele prédio inteiro, e um outro grande inquilino pega o outro prédio. Então você tem 2 imóveis e somente 2 inquilinos. Imagina que uma dessas grandes empresas resolve mudar a empresa para outro lugar, para outra cidade, para outro bairro. Se a empresa tem algum problema, e ele simplesmente comunica que ele vai sair. Então, se você tem 2 imóveis, um dos inquilinos resolve sair, você automaticamente fica com uma vacância de 50%, quase que de um dia para o outro. E até você conseguir arrumar um novo inquilino para um prédio inteiro, isso pode levar tempo, e o fundo imobiliário pode passar por grandes desafios. Então, para diminuir o risco, é muito importante investir em fundos imobiliários que sejam multi-imóveis e multi-inquilinos. Assim, o risco de vacância vai ser mínimo sempre. E lembrando, esse vídeo aqui ele não é uma recomendação de investimento, nem para você investir, nem para você não investir. O objetivo desse vídeo é te entregar ferramentas, o conhecimento para você entender qual a sua realidade e você tomar a decisão que seja melhor para você. E a vacância num imóvel físico? Imagina só, o seu risco de vacância no imóvel físico é muito mais alto. Imagina que você se esforçou, foi lá, comprou um único imóvel para colocar para alugar,
um imóvel, por exemplo, de 300 mil reais. Então você tem 300 mil reais, tudo num único investimento. Tudo bem, ele tá lá, é um imóvel físico, vai se valorizar ao longo do tempo, tá alugado e você tá recebendo aluguel. Só que se o inquilino sai, ou se ele tem algum problema e para de pagar aluguel, começa a atrasar o pagamento dos aluguéis mensais, você fica sem a sua renda passiva inteira. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que os fundos imobiliários, ele tem risco de vacância, sim, mas é um risco muito menor do que o risco de vacância de um imóvel físico. O risco número 2 é o risco de gestão. O fundo imobiliário que você investe, ele é administrado por uma gestora e ela pode sim fazer uma gestão ruim, pode investir em imóveis ruins, pode adotar uma estratégia errada, mesmo que seja uma gestora renomada, mesmo que seja algo profissional, e são gestores profissionais, isso não tira 100% o risco deles fazerem coisas erradas. Então, para minimizar esse risco de gestão, é importante você conhecer pelo menos um pouco das gestoras. Tem gestoras de fundos imobiliários muito famosas por serem responsáveis, por serem boas gestoras. Tem a Kinea, por exemplo, o BTG, a XP. E no imóvel físico, esse risco também existe, principalmente quando você deixa o seu imóvel para uma imobiliária ser responsável por isso. A gente tem que conhecer muito bem a imobiliária, tem que confiar na imobiliária para não ter dor de cabeça. Pode ser algo muito bom ou pode te colocar em situações ruins. Então, nesse ponto, o risco de gestão, os dois tipos de investimentos, eles têm esse risco. Também no fundo imobiliário, esse risco é menor, por a gente ter grandes gestoras. Eu não invisto em imóvel físico, mas se eu fosse investir, eu ia investir através de uma imobiliária. Eu ia deixar para uma imobiliária administrar, se relacionar com o inquilino, porque isso é um baita desafio para a gente. A gente ia ter que cobrar aluguel, toda essa coisa. E aí acaba que nem vira uma renda passiva de verdade, porque você vai ter que todos os meses cobrar aluguel, fazer essa administração. Para ser uma renda passiva, você vai ter que ir lá contratar uma imobiliária, pagar uma porcentagem para ela, o que não tem nada de errado, é certíssimo, mas tem que ser uma boa imobiliária para não te dar dor de cabeça. O terceiro risco é o risco físico do imóvel. É um risco de um acidente, de um incêndio, de enchente, de desabamento. Esse risco não tem como a gente tirar. Existe para todo tipo de imóvel, mas nos fundos imobiliários, esse risco também ele é muito menor do que num imóvel físico, que por serem grandes empresas, os fundos imobiliários eles precisam seguir uma série de normas, uma série de regras, diferente de um imóvel físico que a gente não tem quase que nenhum controle do que o inquilino faz lá dentro. Além de que, quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente é dono de muitos imóveis. E não só de um ou dois quando a gente vai investir num imóvel físico. Então vamos imaginar que um imóvel tem um problema. Cara, aconteceu lá, deu uma explosão, explodiu um botijão de gás e teve um problema estrutural. Se isso aconteceu dentro de um imóvel, de um fundo imobiliário, isso vai representar uma porcentagem muito pequena do fundo imobiliário e o seu aluguel que você recebe todos os meses vai continuar praticamente mesmo, quase que não vai afetar no seu aluguel. Diferente disso acontecer em um imóvel físico que você tem alugado, que de repente você tem que tirar um dinheiro do bolso para fazer uma reforma, você talvez fique algum tempo sem ninguém alugar, porque você tem que arrumar ali algo que aconteceu, que são esses riscos de ter um imóvel físico, e isso não tem como tirar. A gente pode diminuir e a gente percebe que investindo em fundos imobiliários a gente tem esse risco diminuído naturalmente. Antes de falar o próximo risco, eu quero falar agora do meu livro Bolsa de Valores para Iniciantes. Se você está começando a investir, quer se tornar um grande investidor, quer entender tudo sobre o investimento em ações e fundos imobiliários, como investir para construir patrimônio, para receber renda passiva, esse livro é o livro ideal para você. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você receber um exemplar, um livro físico mesmo, aí na sua casa, tá? Se você está gostando desse conteúdo, se ele está te ajudando a ser um investidor melhor, se você quer investir junto comigo, pega um livro desse aqui, aprende. Aqui tem coisa muito boa, tem um conteúdo muito bom, que já ajudou mais de 5.000 pessoas. O pessoal tem gostado muito desse livro e agora chegou a hora de te ajudar. O link tá aqui na descrição. Outro risco que a gente tem é o risco de inadimplência. Sim, quando você investe em fundos imobiliários, você também corre risco de inadimplência. Por quê? Uma empresa que aluga uma parte de um imóvel pode sim passar por dificuldades, pode até quebrar. A gente viu isso acontecer já várias vezes.
Mais recentemente, o caso de maior repercussão foi o caso da Tokstok. A Tokstok, ela entrou com problemas, ela entrou com pedido de recuperação judicial, começou a ter muitos problemas e ela simplesmente parou de pagar aluguel. E tá lá até agora brigando com o fundo imobiliário, e o fundo imobiliário tá com uma vacância de 18% por causa disso. Então sim, no fundo imobiliário a gente tem risco de inadimplência. É menor do que um imóvel físico? É, mas existe. Então é importante, antes de você comprar uma cota, começar a investir num fundo imobiliário, olha se os inquilinos são bons de verdade, se eles estão pulverizados, isso é, se nenhum inquilino ocupa uma área muito grande do fundo imobiliário. Eu morro de medo quando eu vejo uma empresa que ocupa grande parte, 20, 30, 40% de um fundo imobiliário está ali alugado para uma única empresa. Quando acontece isso, a gente sobe o risco de inadimplência lá para cima e esse tipo de investimento acaba se tornando mais arriscado. E no imóvel físico, a gente tem risco de inadimplência? A gente não precisa nem falar, né? Tem um risco altíssimo. A gente vê o tempo todo pessoas que estão com dificuldades de pagar aluguel, começaram ali, alugaram um imóvel porque tinham aquela condição, de repente tem um problema no trabalho, tem um problema de saúde, o dinheiro aperta, pede para esperar, para pagar depois, começa a atrasar 1, 2, 3 meses. Enfim, o risco de inadimplência no imóvel físico, quando a gente tem um imóvel próprio e coloca para alugar, é altíssimo. Até por isso que eu falo, se eu tivesse um imóvel físico, eu ia deixar na mão de uma imobiliária para eles tomarem conta disso, porque eles têm lá o corpo jurídico, tem tudo isso, que é um baita desgaste se você quiser fazer isso sem o intermédio de uma imobiliária. Outro risco que a gente tem é o que eu chamo de risco de ativos específicos. Tem alguns fundos imobiliários que ele é dono só de um único imóvel. Isso é um risco específico. Tem fundo imobiliário com só um tipo de imóvel muito específico, uma construção muito específica. Por exemplo, tem fundos imobiliários que são donos de agências bancárias. Quer dizer, se você começa a perder aqueles inquilinos, se essas agências começam a fechar, que é um processo natural que está acontecendo, a gente vê que os bancos estão cada vez diminuindo mais o número de agências. Aquele imóvel que antes era uma agência bancária, que tem características específicas de uma agência bancária, vai ser muito mais difícil alugar esse imóvel para um outro tipo de negócio. Então, existem alguns riscos de ativos específicos, fundo imobiliário só com um tipo de inquilino, e esses mesmos riscos também tem no imóvel físico. Você constrói um imóvel físico com algumas características e de repente só um tipo de inquilino que vai poder ter. Por exemplo, eu comecei, a minha primeira profissão foi dentista. Quando você aluga um imóvel para um dentista, o dentista ele tem que fazer toda uma adaptação do encanamento, de ar, de todo. Por quê? Porque o consultório precisa daquelas adaptações. Se o dentista sai e vai para outro consultório, aquele imóvel ele fica preparado para um dentista. Se não for um dentista que for alugar, se for um médico, um psicólogo, uma empresa, vai ter que passar por uma grande reforma porque aquele imóvel estava preparado especificamente para um consultório odontológico. Então, esse risco também tem nos dois. Nos fundos imobiliários, a gente consegue diminuir ele demais olhando por dentro o que tem no fundo imobiliário antes de investir. Então, quando a gente olha para esses 5 riscos de se investir em fundos imobiliários, a gente percebe que dá para minimizar muito todos esses riscos olhando dentro do fundo imobiliário, olhando onde você está investindo. E eu acredito que o risco de se investir em fundos imobiliários é muito baixo e é muito mais baixo que o risco de se investir num imóvel físico. Quando a gente coloca os dois em perspectivas, o fundo imobiliário, a gente consegue minimizar o risco e ele já tem menos risco do que se investir num imóvel físico. E agora, se você quer continuar essa jornada de investimentos comigo, quer aprender mais sobre fundos imobiliários, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e se você quiser esse livro aqui aí na sua casa, o link está aqui na descrição e até o próximo vídeo.